Quem foi o rei Assuero? Foi o governante da Pérsia entre 486 e 465 a.C. Ele é mais conhecido como Xerxes, seu nome grego, com o qual aparece em relato extra-bíblico, e somente no livro de Esté é chamado de Assuero. Alguns estudiosos pensam que Assuero pode ser um tipo de título real, assumido pelos monarcas persas, mas não há consenso sobre este ponto. O rei Assuero era filho de Dário I, neto de Ciro e pai de Artaxerxes I, o mesmo Artaxerxes que aparece no contexto de Esdras e Neemias. Os primeiros anos do reinado de Xerxes, também conhecido como Assuero na Bíblia, era muito rico e poderoso. No terceiro ano do seu reinado, Xerxes reuniu todos os nobres e líderes militares à sua capital para um grande banquete que durou 6 meses. Durante esse tempo, ele mostrou o melhor do seu império e talvez tenha preparado a sua invasão contra a Grécia. Esté, capítulo 1, versículo 2 ao 4. No final deste período, Xerxes ofereceu um banquete de 7 dias para toda a capital. No último dia, quando Xerxes já estava um pouco bêbado, chamou sua esposa Vasti para mostrar sua beleza aos seus súditos. Mas Vasti recusou-se a aparecer ao banquete e o rei ficou muito zangado. Esté, capítulo 1, versículo 10 ao 12. Vasti foi deposta como rainha e banida na presença do rei. O rei Assuero aparece em citações diretas e indiretas nos livros do Antigo Testamento. Em Esdras, capítulo 4, versículos 6 ao 23. Xerxes é mencionado quando o autor do livro descreve um contexto de oposição à reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Alguns estudiosos sugerem que o rei mencionado nesta passagem bíblica foi Cambises, o sucessor de Ciro, mas esta hipótese é completamente improvável. A referência no livro de Esté é a mais conhecida e detalhada de toda a Bíblia ao rei Assuero. O rei Assuero também é mencionado no livro de Daniel, embora não pelo nome. Ele é o 4º rei da revelação dada ao profeta Daniel, relatada no capítulo 11 de seu livro, Daniel, capítulo 11, versículo 2. Em Daniel, capítulo 9, versículo 1, no capítulo famoso pelo conteúdo da profecia das 70 semanas, o nome Assuero também é mencionado, mas não é o mesmo Assuero de Esté. Neste caso, o profeta está se referindo ao pai de Dário. Esta é uma das referências que sugere a possibilidade de Assuero ser um título e não um nome pessoal. Assuero, o rei da Pérsia, certo dia realizou um banquete a todo o povo na fortaleza de Suzã, um palácio fortificado que se elevava a cerca de 40 metros acima da cidade de Suzã. Essa era uma das 3 capitais persas e servia de residência real de inverno. Estavam lá os líderes influentes da Pérsia e da Média, acompanhados por seus servos. Depois de uma semana de celebrações, Assuero decidiu convocar a rainha Vasti, que por sua vez estava realizando um banquete exclusivo para as mulheres no palácio. O convite, feito pelo Assuero, era para que Vasti comparecesse diante dele, com a coroa real, a fim de exibir sua beleza aos povos e nobres, pois era extremamente bonita. Muitos se discutem sobre as razões que levaram a rainha Vasti a negar o pedido do rei Assuero. No entanto, o texto original em hebraico não esclarece o motivo. Alguns pesquisadores afirmam que ela poderia ter alguma deficiência, porém é improvável, considerando que o texto mencionado a sua beleza. Intérpretes antigos da cultura judaica acreditam que Assuero poderia ter ordenado que a rainha comparecesse diante dele totalmente nua, usando apenas sua coroa, mesmo que o relato mencione que o rei Assuero já estava embriagado. Esté, capítulo 1, versículo
essa atitude pareça plausível considerando seu histórico comportamental. Não há qualquer evidência na narrativa bíblica que apoie essa interpretação. Independentemente disso, o simples convite para participar de seu evento exclusivamente masculino foi o bastante para a rainha Vashti sentir-se desconfortável. De todo modo, simplesmente ter que comparecer a uma festa de homens já seria razão suficiente para a rainha Vashti ter interpretado o convite como uma forma de humilhação. O único fato que temos é que a rainha Vashti não compareceu e acabou sendo deposta pelo rei Assuero por volta de 483 a.C. Há também a possibilidade de que, posteriormente, Assuero tenha se arrependido de suas ações. Esther, capítulo 2, versículo 1. Foi, muito provavelmente, em 478 a.C., que o rei Assuero escolheu Esther para substituir Vashti como sua rainha. Esse relato do texto bíblico parece coincidir com a descrição de um certo historiador grego sobre o interesse de Xerxes e seu harém, logo após a desastrosa campanha contra os gregos. Esse mesmo historiador, ele identifica a esposa de Xerxes como Amestris. Alguns tentam ligar Amestris a Vashti, mencionado no livro de Esther, ou até mesmo a Esther. Porém, altamente improvável que Amestris seja alguma delas. É possível que Amestris tenha sucedido Esther em momento posterior. Foi provavelmente depois da invasão falhada que Xerxes começou a procurar uma nova rainha. Durante um ano, as moças mais bonitas do império receberam um tratamento de beleza. Depois, cada uma foi levada ao rei para que ele escolhesse sua favorita. A vencedora foi uma jovem chamada Esther, que se tornou a rainha de Vashti. Esther, capítulo 2, versículo 17 e 18. Certa vez, 2 oficiais do rei conspiraram para o matar, mas um homem chamado Mardoqueu os ouviu e denunciou. Os oficiais foram executados e tudo foi escrito nos livros reais. Algum tempo depois, Xerxes colocou um príncipe chamado Amã em um alto cargo da corte. Um dia, Amã contou ao rei sobre um povo muito rebelde que podia causar problemas dentro do império. Xerxes, então, autorizou Amã a decretar a morte de todos os judeus, como nos revela no livro de Esther, capítulo 3, versículo 8 a 11. Alguns dias depois, a rainha Esther entrou na presença do rei, sem ser convidada. Isso era um crime, mas Xerxes teve misericórdia dela. Esther então convidou o rei e Amã para um banquete, como nos revela a Bíblia Sagrada no livro de Esther, capítulo 5, versículo 3 ao 5. No fim do banquete, Esther convidou o rei para mais um banquete no dia seguinte. Nessa noite, Xerxes não conseguiu dormir e ficou lendo os livros reais. Ele descobriu que Mardoqueu não tinha sido recompensado por salvar sua vida. De manhã, Xerxes falou com Amã e, aceitando sua sugestão, mandou Amã levar Mardoqueu para a cidade para receber a honra de todos os cidadãos. Esther, capítulo 6, versículo 6 ao 9. Depois disso, Xerxes e Amã foram para o banquete de Esther, onde ela revelou que era judia, que Amã estava conspirando para a matar, junto com todo o seu povo. Xerxes ficou furioso e mandou executar Amã na forca que tinha preparado para Mardoqueu, que era parente de Esther. Esther, capítulo 7, versículo 9 e 10. Assuero honrou Mardoqueu e deu poder a ele e a Esther para salvar os judeus do extermínio.
Ano mais tarde, Xerxes morreu assassinado. Seu filho, Artaxerxes, o sucedeu e permitiu a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. A importante posição de Ester foi muito significativa para que o plano de Amã em aniquilar os judeus não tivesse sucesso. Na ocasião, Mardoqueu reconheceu que o fato de Ester ter sido aceita como rainha poderia ser uma providência divina para que ela pudesse agir em favor dos judeus. Ester, capítulo 4, versículo 14.